Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 7 de janeiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 5 do mês de Shevat, do ano 5782. Estamos já com 123 dias transcorridos deste nosso ano 5782. Baruch Hashem por isso. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto estamos no sexto dia do Shabat. E ao pôr do sol iniciamos então o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então a preparação daqui para frente é exatamente preparação para o recebimento do Shabat, o Kabbalat Shabat. Então, desde já, a você, sua família, as comunidades, Bnei Noach, um Shabbat Shalom, com muita presença divina, muita luz, muita energia, muitos pensamentos positivos e que nós possamos renovar realmente o compromisso com a nossa tarefa suprema, a nossa missão de transformar este mundo, ombro a ombro, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, a transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós sabedorias para que nós possamos realmente fortalecer a nossa confiança em Deus, que nós possamos cada dia estarmos olhando para cima, de onde verdadeiramente vem a nossa redenção, a nossa salvação. Então o nosso Rebbe diz assim: se você pensar em si mesmo o dia inteiro, com toda certeza você ficará deprimido. Reserve uma hora do dia para pensar em como pode beneficiar outras pessoas. A acomodação gera ansiedade. Para ser sadia, a pessoa precisa estar afetando o seu ambiente de forma positiva, enaltecendo os que estão à sua volta e fazendo entrar mais luz. E dentro desse aspecto, então, o desespero é uma desculpa comum para a pessoa evitar o seu propósito de vida. E o senso de propósito é a melhor maneira de evitar o desespero. Então, dessa forma, nós temos diante de nós, realmente o remédio, vamos assim dizer, ou o antídoto para termos uma vida deprimida e termos desespero. Ou seja, primeira questão, deprimido, parar de pensar só em si. Ficar pensando só em si deixa a pessoa deprimida. Então ela precisa olhar realmente à sua volta e ser realmente uma pessoa em que ela pode ser algo bom, positivo para aqueles que estão à sua volta. Então, dentro desse escopo, ficar debaixo de sombra e água fresca, sem compromisso, sem responsabilidade, não estou nem aí com você, não quero me envolver com isso, não quero me envolver com aquilo. Então, a pessoa gira só em torno de si mesmo. Essa acomodação, ela gera de fato na pessoa, além de ser uma pessoa deprimida, gera também nela uma ansiedade, ela se torna uma pessoa muito ansiosa. Qualquer coisinha que aconteça fora das suas regras, a pessoa fica em desespero. Então, por isso, a pessoa ela precisa de fato sentir-se útil para o seu meio ambiente. E assim, então, ela precisa cada vez mais enaltecer as pessoas que estão à sua volta. Isso significa que ela precisa sair de si mesma, precisa sair da sua própria egolatria, egocentrismo e também da sua forma ególatra, de se olhar a si mesmo. E então, trazer mais luz, mais santidade à sua volta. E nesse sentido, certamente, ela não terá desespero, ela não será uma pessoa desesperada. Então, por isso, não vamos evitar o propósito da nossa vida, que é a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser o lar
de Deus, a moradia de Deus, e nós estarmos ali junto e eternamente com o nosso Pai Celestial. Ok? Então é isso daí. Dentro desse sentido é que nós precisamos estar cada vez mais conectados com o nosso compromisso, a nossa tarefa suprema, ok? Então, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, possamos aí estarmos cumprindo, então, a nossa missão no nosso dia a dia, ok? Também vamos mandar hoje aí um Shabbat Shalom às seguintes pessoas, aos seus familiares, às suas comunidades, onde eles estiverem, né? Então, para o Jaime Rafael, lá na cidade de Olot, na Espanha, o João Marciano, lá na cidade de Seattle, né, em Washington, Estados Unidos, a Sid Clay e a sua filha Edilane, lá de Camaçari, Bahia, o Iosef, né, lá de Santana de Parnaíba, ali na região de Barueri, né, São Paulo, né, na grande São Paulo, né, também a Eva de Curitiba, Paraná, o Saulo Rodrigues e a Janice Efting, esse casal lá de Joinville, Santa Catarina. O Luiz Ribeiro, da Grande São Paulo, Itaquera. A Miriam Tigre, também lá da Grande São Paulo, né? A Andréia Guarnieri, aqui de Piranjuí. A Rita de Cássia Torres, também Grande São Paulo. A Júlia Ruth Mendietes, da cidade de Venado Tuerto, Argentina. Então a Júlia Ruth, né, e a sua família também aí um Shabbat Shalom na Argentina. A Eliana Ferreira, lá da cidade de Nova Friburgo, né, Serrana, lá região de Serrana, Rio de Janeiro. O Faustino Adão de Costa, a Márcia Raimundo Falcão, o Jorge Trindade, o Rodrigo Silva, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Domingos Lima, Josiane Gonçalves, Moisés Gonçalves e Gesilene Gonçalves, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Ricardo Ferreira, de Matão, interior de São Paulo. A Teresita Rodrigues, Grande São Paulo. O José Carlos e a Maria das Graças Silva Lima, da cidade de Boa Vista, Roraima, né? Então aí, através do José Carlos e esposa Maria das Graças, né, estamos chegando aí em Roraima, né? É o primeiro casal que nos dá aí as boas vistas, né? Boa Vista de Roraima. Então aí ao casal, Shalom, Shalom e um feliz Shabbat. O Euler Freire, Rosivan Rosa Correia, Sila Silva lá de Rio Branco, Acre. A Maria Luísa Freitas de Palmas, Tocantins. O José Antônio da Silva e a Yaritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, né? Então, shalom para vocês. A Edina Silva, aqui de Bauru. A Irani Braga, de Mendonça. Se não me engano, acho que é de Manaus, né, Irani? Ou Belém do Pará. Né? Baruch Hashem aí por vocês aí. A Luciana Rodrigues, aqui da nossa região de Marília, né? Quem mais está por aí? Dá um shalom. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos no 6º dia da semana e na nossa Parashá semanal Bo, nós temos aí a nossa leitura, a 6ª leitura, que está no capítulo 12, verso 29, e vamos até o verso 51 da nossa 6ª leitura, né? Nós estamos continuando aí, falando sobre tudo aquilo que está concernente a Pêssar, a preparação para a saída do Egito, né? Sair do exílio, bem como também a preparação para o início da 10ª e última praga, que é a morte dos primogênitos, e nesse sentido aí, né, a saída do povo israelita do Egito, saindo de Ramsés até Sucote, e
novamente a continuação, a orientação sobre a oferenda de Pêssar, né? Que é a nossa sexta aliá de hoje, ok? Irani Braga de Mendonça, Baruch Hashem Irani e família, Nova Lima, Minas Gerais. Errei feio, hein? Então, Irani Braga de Mendonça, né? Nova Lima, Minas Gerais, né? Então, Baruch Hashem aí a toda a família aí. Então, a nossa leitura, né? Ela diz assim, né? Já nessa continuidade e preparação para a 10ª e última praga, então nos fala, né? Foi precisamente à meia-noite, no dia 15 de Nissan, que Deus, em concordância com a corte celestial, matou todo o primogênito do Egito, mesmo aqueles que não eram egípcios, do primogênito do faraó sentado em seu trono, ao primogênito do prisioneiro na masmorra, bem como todo animal primogênito. A única exceção da morte dos primogênitos aqui, né? Já falamos anteriormente, vamos só recordar aqui. Porque assim que começa, de fato, a 10ª e a última praga, a morte dos primogênitos, então a morte dos primogênitos, ela afeta todo egípcio aonde ele estivesse, o primogênito. E na casa onde o primogênito já tivesse morto, já estava morto, então o segundo na linhagem é que assumiu o papel do primogênito e era morto. Toda e qualquer pessoa que estava no Egito e que era primogênito morria, com exceção do povo israelita. Mesmo aqueles que estavam nas masmorras, nas prisões, também fosse primogênito, morria também. A única exceção, o único primogênito que não foi morto, ou seja, na praga da morte dos primogênitos, só teve um que escapou, com exceção do povo israelita, não esqueça, essa praga não tem nada a ver com o povo israelita. O único que foi poupado da morte dos primogênitos foi o próprio faraó. Porque o faraó, ele era de fato primogênito. Tanto é que na linhagem faraônica só poderia ascender ao trono aquele que fosse o primogênito da família real. Então, o próprio faraó era primogênito e ele foi poupado. E ele foi poupado por quê? Porque desde o princípio Deus disse a Moshe e Arão e ao povo israelita que o faraó, ele contemplaria a glória de Deus. Então ele permaneceu vivo até a divisão das águas do Mar de Juncos. Aí depois, quando chegarmos lá na divisão do Mar de Juncos, onde teremos lá o faraó e todo o seu exército, né, que sucumbe às águas do Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, aí nós vamos ver o que a Mishnah nos fala sobre a questão do faraó, ok? Temos coisas interessantes aí também. Então, dessa forma aí, começa a praga da morte dos primogênitos e faraó é o único a ser poupado. E dentre os animais também. Todo animal primogênito era morto, principalmente, né, dos cordeiros e dos cabritos, para que nenhum egípcio pudesse dizer que foi a sua divindade, ou o cordeiro, ou o cabrito, que era uma das divindades que eles adoravam como Deus, que eles pudessem dizer, não foi o Deus dos hebreus que nos infligiu esta amargura, mas foi os nossos deuses. Foi o nosso Deus cordeiro, o nosso Deus cabrito. Então o primogênito deles morreram também, para que ninguém pudesse dizer aí que fossem as suas divindades. Então eles tiveram que contemplar realmente toda a glória de Deus nessa situação também. Então o faraó levantou-se da cama à noite, primeiramente ele se levantou, e depois despertou todos os seus cortesãos,
nas casas deles. E todos os egípcios acordaram também. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Ou seja, todas as casas egípcias tinham um morto. Então o lamento foi muito grande. O faraó deu busca em todas as entradas da cidade e chamou por Moisés e Arão aquela noite. Quando os encontrou, ele disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, vós, adultos, os filhos pequenos de Israel também, e ide servir a Deus como falaste. Tomai vossos rebanhos e também o vosso gado, conforme vós determinaste, e ide, e abençoai-me também, disse o faraó a Moshe. Então aqui, nós estamos vendo, quando a última vez que teve audiência entre Moshe, Arão e o faraó, e faraó expulsou, Moshe disse, você não verá novamente a minha face, porque se você ver, você morrerá. E Moshe disse, sim, concordo plenamente com isso. Então, aqui, Moshe não foi ao faraó, mas o faraó foi a Moshe. E quando o faraó encontra, ele diz, levantai-vos. Ou seja, coloque-se em marcha e deixem o Egito com tudo o que pertence a vocês. Como você, Moshe, determinou. Aqui nós vemos o faraó realmente reconhecendo a autoridade divina na vida de Moshe. Então, por isso, a nossa aliá de hoje, ela tem como título aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz: fé, confiança na redenção. Como diz o título da nossa paraxá semanal, Bo, venha comigo ao faraó. Nesse sentido, significa que o faraó, aqui ele reconhece toda a autoridade de Deus na vida de Moshe. E através de Moshe, ele reconhece que não há autoridade que possa se comparar à autoridade de Deus e daqueles que estão a serviço de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos realmente ver de acordo com a nossa realidade nos dias atuais e nos vestirmos das roupagens de Deus. São aqueles 5 alicerces. E nos vestirmos das roupagens de Deus, a autoridade divina se manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, os faraós dos dias atuais, a maldade dos dias atuais, elas se prostram diante de Deus e daqueles que detêm a autoridade divina. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que o medo, o pavor, venha influenciar a nossa vida no dia a dia. Você precisa simplesmente atender ao chamado divino. Bo, venha comigo. Então Deus, ele não está colocando sobre cada um de nós, sobre você, ele não está colocando sobre você uma tarefa em que ela é pesada demais que você não possa transportar ou exercer ou praticar. Deus não está colocando sobre ti um jugo em que você possa dizer, eu não tenho condições de fazer isto. Por quê? Porque ele está dizendo a cada um de nós, Bo, venha comigo. Você não está sozinho. Porque Deus, ele quer manifestar em cada uma das nossas vidas, não somente a sua presença, mas a sua autoridade. E através das nossas vidas, manifestar a todos quanto possível, manifestar a sua autoridade. Lembra quando David, ele foi ao encontro do gigante Golias? David era um rapaz franzino. Tanto é que ele nem fazia parte do exército de Israel, porque ele não tinha
expressão corpórea, massa, musculatura, etc. e tal, não tinha ainda, por ele ser jovem, não tinha ainda a estatura de um homem adulto para poder fazer parte do exército. E quando ele vai de encontro ao gigante Golias, ele fala bem claro, ele vai sem armadura, ele vai sem escudo, sem espada, sem um capacete, ele vai sem nada. Então, qual era a armadura de David? Era a vestimenta divina. Por quê? Porque ele estava constantemente, onde? Ele estava constantemente em comunhão com Deus, suas preces diárias, seus salmos, seu Shema. Ele estava em contato direto com Deus, em estudo, em praticar os mandamentos. Ele estava constantemente em ação dentro do aspecto, ele estava em ação dentro do aspecto da obediência e temor a Deus. Então, nesse sentido, significava que, de fato, ele estava em comunhão com Deus. E a sua armadura era a sua emuná e bitachon, ou seja, era a sua fé e a sua confiança em Deus. Nesse sentido aí, amados, o que Deus realmente quer mostrar para nós é que a nossa verdadeira vestimenta de santidade está nos nossos 5 alicerces. A nossa verdadeira armadura, ela está nesses 5 alicerces. Fora isso daí, nós simplesmente estamos perdidos. Então, quando o faraó vê que o seu primogênito morreu, ele consulta os seus ministérios e ministros, todos têm os seus primogênitos mortos. Cada casa no Egito tem um morto. Então ele vê que realmente se cumpre a palavra de Moshe. Ele reconhece que a única autoridade que prevalece é a autoridade de Deus, o Deus dos hebreus. E nesse sentido, ele procura Moshe e diz: vá embora do Egito, você, todo o seu povo e tudo que pertence a vocês. Como você disse, faça como você disse, como você determinou. Então, nesse aspecto, amados, é exatamente esta investidura que nós precisamos ter. Por isso, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele dá o título para esta aliá, essa sexta aliá, como fé na redenção. Então, a nossa redenção, a nossa salvação, ela não está nas promessas de homens, nem no Filho do Homem, ou quem tem esse título, seja ele quem for. A nossa redenção, a nossa salvação está somente em Deus. A nossa proteção está somente em Deus, o único Criador, o único Salvador. Fora isso, não tem esperança nenhuma, não há segurança nenhuma. Então, por isso, o faraó disse: ide e abençoai-me também. Por que o faraó pediu para que Moshe o abençoasse? Porque ele era primogênito. E a praga que estava acontecendo ali era a morte dos primogênitos. Então, ao mesmo tempo, ele pediu para Moshe: me abençoe para que a morte não chegue até mim. Então ele não somente reconheceu a glória de Deus, a autoridade de Deus, mas ele reconheceu que somente o Deus de Moshe, o Deus dos hebreus, somente ele poderia protegê-lo da morte. O grande faraó cai por terra. A grande divindade faraônica, o próprio faraó, diante dos seus ministros, diante de Moshe,
a quem ele, Faraó e os egípcios consideravam Moshe e o povo israelita como perrapados, escravos. Agora eles se rendiam ao Deus dos Hebreus e aos representantes do único Deus. Ide, como você determinou, Moshe, e abençoe-me também. Cai por terra o grande globalista da época, o grande governo mundial da época. E agora deixo essa reflexão para você. Se nós clamarmos devidamente, como devemos clamar, com emuná e bitachon, com fé e confiança no soberano, será que não é o momento dos faraós do tempo presente caírem por terra? E aquele que eles pretendem lançar como governo mundial também venha a cair por terra? Por isso o nosso clamor é importante. No mundo inteiro, eles estão dando o passo final para o domínio mundial, fazendo com que os pais voluntariamente entreguem os seus filhos ao Deus Moloque. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a cartada final. Se eles conseguirem fazer com que o mundo se renda aos seus pés, e aquilo que é de mais precioso para um casal, para uma família, os filhos, se eles conseguirem fazer com que definitivamente as pessoas, infelizmente, numa boa quantidade, já perderam a consciência de Deus, agora o último passo é perder a consciência família. E nada melhor do que os filhos. Então, se os pais voluntariamente entregarem os seus filhos, então eles conseguirão o domínio mundial, o governo mundial, o establishment, o globalismo. E quem não rezar na cartilha deles, vamos precisar realmente de muita coragem, ousadia e muito clamor a Deus para que nós sejamos poupados dessa perversidade. Mas aqui nós temos a fé, a confiança na redenção. E esse é o tema da nossa aliá de hoje. Então, os nossos olhos precisam estar voltados para Deus e para a redenção. Então, nesse momento em que nós estamos contemplando a redenção do povo israelita na saída do Egito, e nesse momento oportuno, traçando um paralelo naquilo que está acontecendo nos dias atuais, é um momento de elevarmos a nossa prece, o nosso clamor, o nosso grito de socorro a Deus, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas comunidades, pelo nosso povo, o povo não judeu, as nações, para que os olhos sejam abertos, para que as mentes sejam realmente preenchidas de luz divina, para que a consciência divina se torne mais forte, mais brilhante, e dessa forma faça com que, de fato, realmente as pessoas, as nações, os povos possam convergir para o único e o verdadeiro Deus, o único Criador e o único Salvador, que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Deus, o Deus dos Hebreus. Assim como o Faraó, naqueles dias, rendeu-se
realmente diante da glória do único Deus e da única autoridade que permanece para sempre, assim nós precisamos, com fé e confiança nesta redenção, que Moshe, ele foi o que abriu a porta para a redenção final. Moshe, ele é o redentor inicial, o qual abriu a porta para que o redentor final, Mashiach, possa se revelar a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. E assim sejamos participantes da redenção final. E todo establishment, todo globalismo, toda perversidade, como o faraó dos dias de Moshe, caíram e caem por terra. Esse é o tempo. Esse é o nosso tempo. Não é à toa que Deus nos chamou para esta hora. Então, fé e confiança na redenção. Então, dessa forma, os egípcios, eles realmente exortaram todo o povo para que deixasse o Egito. E então, enquanto o povo israelita foram pegar, os pagamentos que os egípcios deviam a eles, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, roupas, importantes, chiques, etc. e tal, enquanto eles foram realmente pegando toda a riqueza do Egito para levar consigo, Moshe, ele foi então cumprir a grande missão, levar os restos mortais de Iosif para a terra de Israel, a terra prometida. Então, segundo Rashi nos seus comentários e o Talmud, os nossos mestres, eles nos falam que Moshe foi informado que o caixão de Moshe, que o caixão de Iosif, estava no fundo do rio Nilo. Então, Moshe, ele escreve em uma tabuleta o nome divino, e ele escreve também, no hebraico, levanta boi, que essa era uma forma de pronunciar os vocábulos sobre a muralha, que nós temos lá em Gênesis 49, 22, quando Yaakov, abençoou Yosef, ele falou sobre as moças, do Egito, as moças egípcias, que subiam nas muralhas para poderem contemplar, Yosef. Então aqui, no hebraico, Moshe, ele escreve o tetragrama sagrado, e ele escreve no hebraico, levanta boi, uma referência a Yosef, sobre uma questão de pronunciar os vocábulos, que falam sobre a muralha, E dessa forma, então, lança essa tabuleta no rio Nilo, e então o esquife de Iosif, ele sai do fundo do Nilo, ele flutua e vem para a superfície, vem para a margem do rio, e assim então os restos mortais de Iosif serão transportados para a terra prometida, Então, dessa forma aí, é o que nos fala o nosso Rashi, o nosso grande comentarista. Então, nesse sentido, o povo começa a sair do Egito em direção ao deserto, em direção à terra prometida. A partir do versículo 37 do capítulo 12, nós temos aí a viagem do povo israelita de Ramsés até Sucote, e nos fala que realmente a distância entre Ramsés e Sucote estaria em torno de 115 quilômetros, mas de uma forma milagrosa, Deus fez com que eles chegassem no mesmo dia a Sucote. E então, nessa saída dos israelitas, foram contados 600 mil homens, entre os anos de idade de 20 anos, da idade até os 60 anos, que eram aptos para o exército, Então, além disso, não foram contabilizados aí as mulheres, as crianças e aqueles que tinham uma idade inferior a 20 anos ou posterior a 60 anos. Por isso que os nossos sábios falam que
girava entre 3 a 5 milhões de israelitas que saíram do Egito naqueles dias, ok? Então, nessa questão da saída, eles levaram então a matzá, o pão sem fermento, porque a saída foi muito rápida, foi bem repentina no modo de dizer, e não houve tempo de levedar a massa. Então eles saíram com a massa sem ser levedada, ou seja, sem fermento. Então, matzá, né, o pão sem fermento, né? Por isso que também em Pêssar não se come nada que leve fermentação. Então é o tempo de comer matzá, pães sem fermento. Também nós temos aí a expressão que nos fala, né, que é a extensão do tempo dos israelitas que viveram no Egito, foi de 430 anos, né? Então, esses 430 anos, eles de fato são divididos da seguinte forma: 30 anos são contabilizados a partir da aliança que Deus fez com Abraham até Isaac. Foram 30 anos. Depois, 60 anos do nascimento de Isaac até Iacove. Depois tivemos 130 anos desde o nascimento de Iacove até a chegada de Iacove à terra de Israel, à terra do Egito, melhor dizendo. E depois, né, desde a chegada no Egito até a saída neste momento, deram-se 210 anos. Então, somando, nós temos aí 430 anos, né? Então, com a chegada de Iacove ao Egito, que foram desde o nascimento de Iacove até a chegada no Egito, foram 130 anos. E na chegada no Egito até o momento da partida aqui, foram mais 210 anos. Então, portanto, né, a chamada escravidão dos hebreus, né, duraram no máximo 210 anos, mas não chegou nem a 210 anos, certo? Então, por isso, quando você lê, né, a questão do povo israelita no Egito de 430 anos, é neste sentido aqui, é uma somatória de datas, não que eles ficaram exatamente 430 anos como escravos no Egito, ok? Então são 30 anos da aliança de Deus com Abraão até o nascimento de Isaac. Do nascimento de Isaac até o nascimento de Iacove foram mais 60 anos. Do nascimento de Iacove até Iacove chegar no Egito foram 130 anos. E da chegada no Egito até a saída, que ocorre neste momento da nossa leitura, foram mais 210 anos, fazendo um total de 430 anos. Então, é dentro desse escopo que se fala dos 430 anos no Egito, ok? Então, dessa forma, a noite precedente a esse dia foi uma noite de expectativa para Deus, pela qual ele ansiara todos aqueles anos para cumprir a sua promessa de tirá-los do Egito. Esta foi a noite a qual Deus se referiu quando disse a Abraham: esta noite eu redimirei teus descendentes, né? Foi uma promessa que Deus fez a Abraham lá em Gênesis capítulo 17. Esta noite se mantém como tempo anual de proteção para todos os israelitas contra todas as forças de destruição através de suas gerações, né? Então, nesse aspecto aqui, nós temos realmente que a promessa feita a Abraham, né, vamos dizer, 430 anos atrás, de fato se cumpriu. Então isso chama-se fé, confiança na redenção. O que foi feito de geração em geração até chegar nesse momento da libertação do exílio do Egito, ok? Então é nesse sentido aí. Então fé na redenção
é algo importante para nós podermos sobreviver no tempo presente e não ficarmos dominados pelo medo, pelo pavor. Ah, minha vida vai acabar, é o fim do mundo, né? Então, para que isso não ocorra, nós precisamos estar firmados realmente na redenção, ok? Ainda no capítulo 12, aqui a partir do versículo 43 até o verso 51, ainda nós temos aí, né, nesse entreveiro todo, nós temos aí a continuidade das orientações sobre Pêssar, né, em que Deus deu a Moshe, e Moshe, ele realmente passa ao povo essas orientações aí, do versículo 43 até o versículo 51, né? Então, foi nesse mesmo dia que Deus tirou os israelitas do Egito com todas as suas hostes, ou seja, com todas as suas famílias, todas as suas posses. Eles foram definitivamente libertos do Egito, do exílio, da escravidão egípcia, ok? Amanhã nós teremos então continuidade com referência a isso daí. Então, para nós encerrarmos a nossa live de hoje, nós temos aí então a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala nesse sentido sobre a questão da fé na redenção, para que nós possamos realmente nos fortalecermos. E nessa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos traz realmente, né, algo, vamos dizer assim, surpreendente, principalmente para os dias atuais, muito surpreendente, porque nós vamos ver aqui mais uma vez que cai por terra toda a liturgia no mundo religioso lá fora, que fala que o mundo do chamado Antigo Testamento, né, que as mulheres judias, elas não tinham direitos, elas eram como que escravas, né? Os homens eram truculentos e patati patatá. Os mimimi de hoje, né, querem transportar esses mimimi dessas ideologias fracassadas, né, para os tempos bíblicos, sendo que não tem nada disso, né? Aliás, as mulheres daquele tempo não tinham tempo para mimimi, né? Elas tinham muita coisa para fazer. Tinha muitas coisas importantes para se dedicar, para manter a sua conexão e etc e tal, né? Então elas não tinham tempo para terem uma mente vazia, que é uma oficina diabólica, né? Elas não tinham tempo vazio para ficar aí atrás de ideologias, de arrumar mimimi daqui, mimimi dali, né? As mulheres, né, dos dias dos nossos antepassados, vamos assim dizer, desde os dias de Adão, os dias de Noa, até os dias de Noa, desde Adão até Noa, desde Noa até Abraão, desde Abraão até a saída do Egito e posteriormente a continuidade da história israelita até o presente, né? Nós vamos sempre ver que estas mulheres, o que elas não tinham tempo era para mimimi, né? Elas não tinham tempo para isso, né? Só tem tempo para mimimi quem não tem o que fazer, né? E também perdeu a inteligência, né? Então fica aí com seus mimimi. Então o nosso Rebbe diz assim: ao levar, quando o povo israelita, e nós vamos ver isso de forma mais presente também a partir de amanhã, quando o povo israelita, eles foram e pediram, né, realmente os utensílios para os egípcios, prata, ouro, roupas, pedras preciosas, as riquezas do Egito, levaram tudo consigo. Interessante nós observarmos aqui na nossa aliá de hoje, que as mulheres judias, né, que é a nossa aliá de hoje, capítulo 12 de Êxodo, do verso 29 até o verso 51, nos fala de forma
bem clara, bem objetiva, que as mulheres, elas saíram, elas levaram consigo os seus tamborins. Os seus tamborins eram instrumento para festa, para alegria. Não eram para a perversidade, carnalidade, libertinagem que se usa muito nos dias atuais de um bom tempo para cá, ok? Então, ponto final. Esse mimimi aí, elas não tinham tempo para isso daí não. Então, os tamborins, realmente instrumentos de cântico, festa, alegria. Então, elas levaram consigo os seus tamborins, porque demonstravam mais fé e confiança em Deus do que os homens. Olha aí, começa o verdadeiro puxão de orelha para os homens. Então as mulheres, elas saíram do Egito muito mais confiantes em Deus do que os próprios homens. Porque apesar de levarem ouro, prata, roupas preciosas e todas as preciosidades do Egito, elas não esqueceram do seu instrumento simples de festa, alegria e danças, os seus tamborins, porque elas tinham mais confiança na redenção do que os próprios homens. Mimimi, já caiu por terra aqui. Essa retórica de que as mulheres eram pisadas, escravizadas no povo israelita, isso não tinha não. Podia ter entre os povos pagãos, mas no povo israelita, negativo. E por que nós estamos frisando isso? Porque, infelizmente, em vários lugares religiosos por aí afora, sem conhecimento bíblico original dos 5 primeiros livros da Bíblia, tem aqueles, entre aspas, afoitos, pregadores, que se dizem professores, que se dizem mestres do ensino, que falam que as mulheres do Antigo Testamento, elas não tinham direito a nada, que elas tinham só que dar filhos, que elas não tinham palavras de ordem no modo deles se expressarem, né? Que era o que os homens determinavam, que era o que os homens, não sei o que lá, que elas não tinham direito de liberdade de expressão. É lógico, tudo isso mostra uma ignorância sem tamanho. Porque Deus, ele sempre elogiou as mulheres. Então cai por terra aí a retórica desses pregadores. Continuando. As mulheres de nossa geração, já está falando do tempo atual, as mulheres de nossa geração também podem liderar o caminho ao demonstrar sua fé na iminência da redenção final. Ou seja, o Rebbe está dizendo aqui que as mulheres podem ocupar um papel muito importante nesse momento atual para a redenção final, como elas ocuparam nos dias da escravidão do Egito e no momento da redenção, ou seja, no momento da libertação do exílio. As mulheres podem ocupar um papel muito importante nos dias atuais. E como podem ocupar isso? Certo? Assim como as nossas matriarcas. Elas não se prevaleceram sobre os patriarcas. Elas somaram com os patriarcas. Os que os patriarcas não viram, elas viram. E elas falaram para eles, é assim. O nosso grande patriarca Abraham, ele não concordou aquilo que Sara disse sobre a questão de mandar Agar e o seu filho Ismael embora. E quando ele consulta a Deus, Deus fala para ele, faça tudo o que Sara falar. Tudo que ela disser, faça. Ou seja, Deus disse para Abraham, obedeça a Sara. Né? A boa influência da mulher, ela não é imposta. Ela vem de forma natural
somando a do varão com a unção divina. E então o homem, ele reconhece que a sua palavra realmente está correta. Então, eu vou fazer o que ela disse. Então é isso daí. Então, simplesmente, hoje, mais do que nunca, as mulheres podem ocupar uma posição muito importante na redenção final. Continuando aí. Sem dúvida, até chegar esse momento, todos devemos sentir a amargura do exílio e rezar com fervor para que Deus termine com ele. Esse exílio, tanto o povo israelita como nós estamos enfrentando entre as nações, né? O Egito presente entre as nações, o faraó presente entre as nações, né? Com os seus seguidores, governantes e companhia limitada. Mas, ao mesmo tempo, nossa confiança inabalável que Deus cumprirá sua promessa de redenção deve nos preencher de uma alegria transbordante. As mulheres, fortemente calcadas na sua fé inata e profundamente arraigada, já podem começar a celebrar a redenção, como as suas irmãs nos dias da libertação do Egito. Inclusive com música e danças, o que inspirará os homens a seguir o seu exemplo. Isso daí. Realmente, esses dias finais é onde que os nossos sábios falam que as mulheres terão um destaque ímpar nesses dias finais. Não é nada daquilo que vai ser mandona, né? Vai ser mandatária, autoridade, aquelas coisas, essas bagaças que nego fala por aí dos mimimis, entendeu? A verdadeira mulher espiritual, que tem comunhão com Deus, que tem essa fé inata, essa profundidade arraigada em Deus, é algo que vem fluir naturalmente para esses dias atuais. Então, cada Bat-Noach, cada mulher que está nesse monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, tem um papel importantíssimo para fazer nesses dias. Não é aquela palavra de blá, 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 não é aquela falatória que não tem nem pé nem cabeça, não tem nem começo nem fim, só falar, falar. Não. É como as matriarcas. Falar um pouco e repercute até hoje na história. Falaram um pouco e viveram muito do pouco que disseram, porque a sua fé inata e a profundidade arraigada em Deus faz com que uma palavra tenha um poder sem igual. Todo varão que realmente tem temor aos céus, ele vai ouvir essa esposa espiritual. E juntos vão fazer um grande papel nessa última hora. Por isso, nós não podemos deixar, não podemos permitir que o medo e o pavor venha nos assombrar. Não podemos permitir que venham tocar em nossas crianças e nos nossos netos, porque é a garantia do nosso amanhã, na redenção final com Mashiach. Então, por isso, amados, o desafio é grande. O inimigo, o adversário, os faraós dos dias atuais e as suas perversidades parecem que realmente vão nos fazer naufragar na nossa fé, na nossa confiança em Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, com toda a ousadia, com toda a coragem, atributos da nossa alma animal, que venha para a luz da alma divina,
e não vamos nos dobrar diante dos faraós da atualidade. Não vamos nos dobrar diante dos seus ditos, que são totalmente contraditórios à vontade divina. Vamos fazer com que a luz divina e a santidade de Deus se manifeste cada vez mais nos nossos dias, com o nosso verdadeiro temor a Deus, e não do medo e do pavor daquilo que o sistema quer fazer com que nós tenhamos e assim possam nos dominar de forma tranquila. Por isso, amados, fé na redenção. Nem o faraó da antiguidade, nem os faraós da atualidade têm o poder da redenção. Eles não tiveram e não têm o poder da salvação. Só Deus é a nossa redenção. Só Deus é a nossa salvação. Uma ótima preparação para o teu Shabat no dia de hoje. Que você, sua família, as suas comunidades venham se revestir da roupagem divina. Venham se revestir da armadura divina. Fé e confiança somente em Deus, o único Criador, o único Salvador. O resto, joga fora. E não tenha medo do homem. Não tenha medo do sistema. Ele parece muito bruto. Ele parece muito perverso. E de fato é. Mas quem é que criou todas as coisas? Quem é que de fato detém todo o poder nos céus e na terra? Então, por isso, a Ele, a nossa confiança. Confiança. Somente nele. Shabbat Shalom. Até amanhã.